Evangelho segundo Marcos, capítulo de número 3, diz assim a palavra do Senhor. De novo, entrou Jesus na sinagoga e estava ali um homem que tinha ressequido uma das mãos e estava observando a Jesus para ver se o curaria em dia de sábado, a fim de o acusar. E disse Jesus ao homem da mão ressequida: vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito aos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou tirá-la? Mas eles ficaram em silêncio, olhando-os ao redor. Indignado e condoído com a dureza de seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e a mão lhe foi restaurada. Retirando-se os fariseus, conspiravam logo com os herodianos contra ele, em como lhe tirariam a vida. Quando Deus mandou Moisés pedir aos filhos de Israel que trouxessem ofertas para a construção do tabernáculo, Deus disse que era para Moisés aceitar de todo homem cujo coração o compelir a isso. E o desejo de Deus era fazer com que, após a construção do tabernáculo, eles viessem a ter a presença de Deus no meio deles. Diz o texto, Deus fala para Moisés que a construção do tabernáculo é para que Deus pudesse morar no meio deles. E quando Deus pediu os materiais, os presentes, Ele especificou: ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura e carmesim, vinho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles finas, e madeira de acácia e azeite para a luz, e especiarias para o óleo de unção, e para o incenso aromático, e pedra de ônix, e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral. Todos estes itens que Deus pediu para que Moisés pedisse ao povo como oferta, todos estes itens representavam a Cristo. Em Gênesis capítulo 2, versículo 10 e 11, diz que há um rio que sai da árvore da vida, e este rio sai do Éden para regar o jardim, e dali se dividia, repartindo-se em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, e é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Também se encontram lá o bidélio e a pedra de ônix. Quando Deus, na criação, revela para Moisés, para que ele colocasse no livro do Gênesis, do rio Pison, que sai do Éden, divide em 4 braços, tinha ouro. Mas além do ouro tinha o bidélio. E o que era o bidélio? O bidélio, segundo alguns arqueólogos, o bidélio era uma resina obtida da seiva de determinada árvore. E para outros,
o bidélio era um tipo de pérola. Ambos os significados têm o mesmo sentido. Só se tira a seiva de uma árvore quando ela é cortada ou quando a árvore é quebrada. E a pérola vem de um machucado sofrido pela ostra. Se nós fizermos uma comparação, iremos chegar à conclusão de que o bidélio significa a obra de Cristo, porque Cristo é a seiva, é a fonte da vida, e a morte de Cristo representa a pérola, a preciosidade, a vida brotando onde houve morte. O bidélio, quando é representado pela seiva, faz parte do reino vegetal. E quando é representado pela pérola, tem a ver com o reino animal. Cristo, em João capítulo 1, versículo 29, quando é avistado por João o Batista, João diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro é do reino animal. Quando chega lá em João, Evangelho de João capítulo 12, Jesus é comparado ao pão. Ele diz: eu sou o pão da vida. E no Evangelho de João capítulo 15, Jesus diz: eu sou a videira. Ambos, o pão e a videira, fazem parte do reino vegetal. Então nós podemos dizer que o bidélio representa Cristo. O ouro representa Deus como um ser puro, precioso, enriquecedor e é eterno. A verdadeira riqueza do seu povo, como está em Jó, no capítulo de número 22, versículo 25. Então o Todo-Poderoso será o teu ouro e a tua prata escolhida. O ouro é o presente típico oferecido aos reis. Primeiro livro de Reis, capítulo 9, versículo 14. Hirão tinha enviado ao rei 120 talentos de ouro. E no versículo 28, chegaram a Ofir e tomaram de lá 420 talentos de ouro que trouxeram ao rei Salomão. Segundo a mentalidade daquela época, entregar ouro ao rei era o reconhecimento da sua deidade ou divindade, um ato de submissão. A partir daquele momento, o doador pertence ao soberano e reconhece a sua autoridade. Então, quando Deus pede ao povo para trazer ouro, era para que eles reconhecessem quem era o soberano deles e quem tinha autoridade sobre eles. Quando Deus pede o bronze representa o julgamento. O julgamento foi feito na cruz do Calvário, em Cristo, para produzir em nós o arrependimento e, em consequência, o juízo. Porque a partir do momento que reconhecemos a Cristo como Senhor e Salvador, o seu sacrifício é suficiente para perdoar todos os nossos pecados, e nós não haverá necessidade de passarmos pelo julgamento, porque o julgamento já foi feito em Cristo. No altar deveriam passar pelo fogo todos os nossos pecados, e todos eles passaram no sacrifício da cruz. O bronze representa a limpeza do Espírito Santo. A prata representa a retenção, o resgate, o pagamento que deveria ser feito para tornar o homem limpo, justo diante de Deus. E quem fez isso? Jesus Cristo. Então a prata representa Jesus Cristo, o ouro representa Deus, o bronze representa o Espírito Santo e a prata representa
Cristo. O tecido azul e púrpura. O azul é a cor dos céus, apontando para o caráter e a natureza de Cristo como sumo sacerdote, como diz em primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 15. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo de número 47, diz a palavra de Deus: o primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Então, o azul do céu representa Cristo na sua natureza celeste. A púrpura é a cor dos reis. Em Marcos, capítulo de número 15, Marcos 15, versículo 17 e 18, diz a palavra de Deus que durante o julgamento de Jesus, os soldados vestiram-no de púrpura e tecendo uma coroa de espinhos lhe puseram na cabeça e o saudavam dizendo: salve, rei dos judeus. A púrpura, o manto de púrpura era a vestimenta dos reis. Carmesim é a cor vermelha que representa o sacrifício de Cristo e seu sangue derramado na cruz do Calvário. Lá em Apocalipse capítulo de número 5, Apocalipse 5, versículos 9 a 10, nós encontramos: e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir o selo, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda língua, povo e nação, e para nosso Deus o constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. O carmesim representa o sangue de Jesus. O linho fino é a cor branca que representa a justiça, que por Cristo nós, perdoados dos nossos pecados, nos tornamos alvos como a neve. E tudo isso Deus falou: esses materiais é para fazer o tabernáculo, é para confeccionar o tabernáculo, porque quando o tabernáculo estiver pronto, eu irei morar no meio de vocês. A expressão que ele utiliza no original, em hebraico, no meio deles, no meio de vocês, é Betoram, e Betoram significa dentro. Isso quer dizer que Deus não ia morar no tabernáculo, Deus ia morar dentro daquelas pessoas. O objetivo de Deus era morar dentro dos israelitas. E o objetivo de Deus continua sendo morar dentro de cada um de nós. Por isso, Ele enviou o Espírito Santo para estar conosco e estar morando dentro de nós, como templo do Espírito Santo. E aqui neste texto de Marcos, Jesus está na sinagoga, e quando aparece um homem com a mão ressequida, Jesus fala para ele: venha para o meio. Por que no meio? Porque é onde Jesus está. Jesus está sempre no meio. Jesus não está do lado. Jesus não está em cima. Jesus está sempre no meio. E este meio significa dentro. É a palavra Betoram. Dentro de cada um de nós. E quando Jesus está dentro de cada um de nós, a possibilidade de acontecer milagres, salvação, restauração é muito grande. E é por isso que ele pede para aquele homem ir para o meio onde ele está. E ali, ele manda que o homem estenda a mão, e a mão do homem é curada. O que nós podemos aprender de tudo que foi falado aqui? Se você está precisando de alguma coisa, se a tua mão está ressequida, se a tua vida está mirrada, se a tua vida está travada,
Se na tua família não tem nada dando certo, se a tua saúde está debilitada, a palavra de Jesus hoje para cada um de nós é: venha para o meio, porque é no meio onde Jesus está. E quando nós chegamos ao meio, neste lugar, existe sim a possibilidade da cura, da restauração, da transformação, da salvação, da misericórdia ser derramada. Onde Jesus está, que é no meio, que é dentro de cada um de nós, de cada um de vocês, há a possibilidade das coisas serem resolvidas. Então, nesta hora, eu quero te incentivar a sair de onde você estiver e vir para o meio, onde Jesus está, porque estando ali, as respostas que você está procurando, elas podem e deverão ser encontradas, porque Ele vai estar pronto para dar uma palavra de consolo, uma palavra de amor, uma palavra de carinho, uma palavra de incentivo, uma palavra de mudança. Da mesma forma que aquele homem experimentou a cura na sua mão, nós podemos experimentar a cura, a transformação, a mudança, tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Eu quero nesta hora fazer uma oração, colocar diante de Ti, Senhor Deus, todas as pessoas que estão participando conosco, meu amigo, a minha amiga, meu irmão, a minha irmã, que nesta hora talvez esteja com a sua vida ressequida, como é o termo que tem na nossa tradução. Outras traduções está mirrada, seca, está sem movimento. Talvez nesta hora, esse movimento que está faltando, seja na família, seja nos relacionamentos, seja na saúde, seja nos relacionamentos com os filhos, com o marido, com a esposa, com o amigo, no trabalho. Mas, querido, eu coloco nesta hora todas as pessoas que em algum momento da sua vida estão precisando vir para o meio, porque é ali onde tu estás que há operação de maravilhas, que há milagres, que há salvação, que há cura, que há restauração. E nós queremos, Pai, que nesta hora todas essas pessoas que saírem do seu lugar e forem para o meio onde tu estás, irão receber de Ti aquilo que Tu tens a cada uma delas. Por isso nós te agradecemos pelo Teu cuidado com as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus.